Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História e ILT. E nós vamos para mais uma aula do Educa Recife para as turminhas do 9º ano. Eita, chegamos no final. Chegamos no final do ano letivo e aí hoje a gente tem aqui praticamente a nossa última aula do ano de 2022 e a gente já aproveita para dizer que essa caminhada ao longo do ano, ela foi uma caminhada muito boa, uma caminhada maravilhosa, onde a gente pôde trabalhar aqui vários temas, várias questões referentes à história, referente à introdução à legislação do trabalho, ou à legislação trabalhista, e espero que todos e todas tenham gostado do que foi trabalhado aqui no Educa Recife ao longo desse ano. Mas olha, vocês, turmas do 9º ano, vocês estarão se despedindo da Prefeitura do Recife, se despedindo, né, dessa etapa da escolarização de vocês, que é a conclusão, né, do ensino fundamental. Vão partir aí para o ensino médio, onde vocês terão mais 3 anos pela frente para se prepararem para ocupar uma vaga nas universidades, né? Uma vaga na universidade. Universidade que, sendo as universidades públicas, serão, né, de vocês por direito. Então, nesse sentido, a gente espera que vocês possam, né, aproveitar ao máximo o ensino médio que virá, aprender bastante para que no devido momento, né, vocês possam realizar o Exame Nacional do Ensino Médio e entrar em uma universidade. Então a gente já se despede nessa nossa última aula do ano com esse desejo, né? Mas antes da gente ir para as mensagens finais, é só um adendo, né? A gente tem um último tema aqui para a gente trabalhar. E será um tema especial, porque próximo final de semana nós estaremos comemorando o Natal. Aqui no Brasil, no dia 25 de dezembro, a gente comemora o Natal, que é uma festa, né, do calendário cristão, mas é uma festa, né, que é muito celebrada aqui no Brasil, haja vista que a maioria dos brasileiros e brasileiras professam, né, a fé cristã. E isso não quer dizer que as demais formas de fé, elas são menosprezadas ou são desprezadas, não. A gente trabalhou ao longo do ano, a gente discutiu questões relativas à religião dentro da perspectiva da intolerância religiosa e a gente viu que essa questão, né, de se trabalhar, se visualizar ou se considerar a fé dos outros, né, como inferior à sua, é uma coisa que não é legal por não ser uma prática boa e não é legal porque ela pode incorrer em um crime, né, que é o crime de intolerância religiosa. Então, nesse sentido, a gente vai tratar aqui um pouco a respeito da história do Natal. Mas antes disso, a gente costuma dizer que a gente, parafraseando a minha querida professora Vanessa, a gente costuma dizer que a gente anda bem acompanhado. E hoje está aqui comigo, fazendo aqui, ó, toda a interpretação aqui para a linguagem brasileira de sinais, a Kelly, ela aqui no cantinho, ó. Kelly, ô Kelly, tem até música para ela. Então Kelly, junto com toda a equipe de intérprete de Libras, nos ajudam para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas. E nós temos na produção, alô produção, a gente tem ali, ó, Deivinho e Stephanie, né? Deivinho e Stephanie, que são os nossos
produtores e nos ajuda aí, ó. Hoje eu estou vendo aqui que eu estou até com a barba mais bonita. Isso é Devinho fazendo milagre ali nas câmeras. Então, gente, vamos para a nossa aula. A gente vai começar aqui assistindo um vídeo, né? É um vídeo curto e esse vídeo, ele praticamente não tem diálogo, mas eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo aqui, ó. Olha aí, ó. Eita, olha quem aparece aí. Eita, já viram essa figura aí, né? Olha. Ah lá, todo contente aí, ó, chegou a época dele, não é isso aí? E olha, todo feliz da vida. Mas você conhece aí o personagem do vídeo? Eu acho que você conhece. Conhece, né, Devinho? Conhece, Stephanie? Aí o personagem é isso aí, ó. Então, a gente tá falando aí, ó, do Papai Noel. Certo? Essa figurinha aqui, ó, do velhinho, do bom velhinho, gorduchinho ali, barbudo, barba e cabelo branco, né? A vasta cabeleira, né? A vasta barba branca. E na realidade, né, quando a gente fala da figura do Papai Noel, a gente está, na realidade, se referindo à figura do São Nicolau, certo? São Nicolau, que é um dos personagens, né, um dos santos mais populares nas igrejas grega e latina. Então, a gente se refere ao São Nicolau, que é esse personagem, né, que a gente vai entender porque é que o Papai Noel, né, na realidade o São Nicolau, ele se tornou Papai Noel. Então, a gente vai tentar entender isso, né? Então, esse santo, que é muito conhecido, né, por nós, como o nome de Papai Noel, né, aquele velhinho que na noite do Natal, na véspera do Natal para a noite de Natal, ele invade as chaminés, né? Ali, ó, ele entra na casa das pessoas ali e deixa presente para aquelas crianças que se comportaram bem ao longo do ano. Então, nesse sentido, o São Nicolau, ali na figura do Papai Noel, ele entra, né, na casa das pessoas pelas chaminés. Aí a gente já tem até um problema, né? Porque casa que não tem chaminé, como é que ele vai entrar? Aí tem uma questão, né? Então, para a gente pensar. Mas vejam só, o fato é que a figura dele está associada a esse bom velhinho que na noite de Natal distribuía presentes, né? Ou distribui presentes para as crianças, né? Que vieram ali ao longo do ano se comportando bem, não desobedeceram papai e mamãe, fizeram todas as atividades, estudaram direitinho, tudo aprovado por média. Ele vai lá, ó, e bota lá o presente que você pediu, colocando ali o seu pedido num papelzinho dentro de uma meinha e pendurando na árvore de Natal, né? Essa é a tradição. Então, mas aí, ó, tudo que a gente pode dizer com certeza, assim, a respeito da figura do São Nicolau, é que ele foi bispo da cidade de Mira, certo? Numa região chamada de Lícia, que fica no atual país, né, da Turquia, né, na Turquia atual, no início do século IV. Então, por volta dos anos 301, 300 e alguma coisa ali, no início do século IV, surgiu ali a figura do Nicolau, que ele vai crescer, fazer os seus estudos, né, teológicos e vai se tornar bispo, né, da cidade de Mira, né, no território da Lícia, né, na atual Turquia. Então, aqui, ó, a gente tem, ó, um mapa para a gente localizar onde está a Turquia atual. Então, aqui a gente tem, ó, a Turquia, certo? Fazendo fronteira, né, com a Síria, fazendo fronteira com o Irã, com o Iraque, fazendo fronteira aqui, ó, na realidade a gente tem uma estreita faixa de mar aqui, ó, que vai fazer fronteira, né, com a Grécia, ali, ó, vias marítimas, né, próximo do Egito, próximo da Palestina. Então, nesse sentido, a gente tem aí a região onde teria surgido ali o Nicolau, né? Então é isso aí, ó, voltou, gostei do zoom aí, Devinho, aí, ó, região da Turquia, ó, tá vendo? Então, nesse sentido, ele teria surgido aí, ok? Então, ó, o que a gente vai observar
é que após a sua morte ele terminou sendo enterrado fora da sua cidade, né, de frente para o mar. E a sua lenda, a sua história diz que ele foi preso durante a perseguição de Diocleciano, esse camarada que está aí na imagem, né, uma representação do Diocleciano. E ele foi preso aí entre 303 e 304 e foi um dos signatários do Concílio de Nicéia. Houve um concílio, né, na igreja, né, o concílio era uma convenção ali dos bispos, né, dos arcebispos, né, para delegar com relação a algumas medidas que a igreja deveria tomar, e ele termina sendo ali um dos signatários, um dos bispos que esteve presente ali, assinou ali a carta final do Concílio de Nicéia. Porém, certo, há quem diga também que não há esse registro, né, dele ali no... Mas entende-se que ele foi um dos signatários, né, que é um negócio meio misterioso, né, assinou, não assinou, mas a história é que diz, né, que ele esteve presente. Então, quando a gente vê a perseguição do Diocleciano, né, a perseguição dos imperadores romanos nesse período contra os cristãos, ela era uma prática comum. Por quê? Todos os imperadores romanos, eles recebiam no ato da sua coroação, né, o título de César e de Augustus, ou Augusto. César é em homenagem ao general, né, Júlio César, né, que foi talvez o maior general, né, que o Império Romano já teve. Então, o título de César, por exemplo, Diocleciano César Augusto. Então, César significava que ele era o chefe maior do exército, o comandante supremo ali do exército, e Augusto, ou Augustus, é uma expressão que significava divino. Então, todo imperador romano, ele era chefe do exército, das legiões romanas, mas era considerado também uma divindade, né? Ele era considerado quase como um deus, né? Então, o que vai acontecer é que os cristãos, nesse período, eles se negavam a prestar culto aos imperadores ou reverenciá-los como deuses. Por quê? Porque eles entendiam que Deus era apenas Cristo. E, nesse sentido, quando eles se negavam, eles eram perseguidos, né? Perseguidos e eram mandados para arenas para serem, né, ali mortos, né, por feras como leões, tigres, né, atropelados ali por rinocerontes, né, por elefantes, ou assim destroçados, né, pelos gladiadores, né, ou muitos deles inclusive eram crucificados, né, para ali nas arenas ou queimados vivos ali, né. Então, nesse sentido, existia essa perseguição. Mas aí, no caso, né, o São Nicolau ele termina sendo preso durante a perseguição aí do imperador Diocleciano. Então vejam só, Nicolau ele se consagrou ao longo da Idade Média, né, como santo padroeiro dos marinheiros e das crianças. Aí, ó, começa aqui, ó, a história, ó, dos presentes, né, para as crianças. E a lenda fala que ele deu um dote a 3 meninas para evitar que elas entrassem na prostituição quando sua família passava por momentos difíceis. Então ele era aquele camarada, né, que ele ia fazendo ali a sua história, né, dando presentes para as crianças, né, livrando crianças de infortúnios, né, de perseguição, né, de exploração. E isso aí é uma parte, né, da sua história onde era comum, né, quando aquelas pessoas, né, elas não tinham como se sustentar, então ou elas se entregavam como escravas, né, ou iam para a prostituição. Para evitar isso, ele termina dando um dote, ou seja, uma porção ali de terra, né, naquele período, para que a família dessas crianças aí não passasse necessidade. Aí veja, sim, ó, um fato também importante, ele costumava entregar presentes à noite, né, para evitar ser visto pelas pessoas. Então essa lenda aí do Papai Noel, né, entrando à noite lá para não ser visto, né, pelas pessoas e deixar ali o presente, ela vem daí, né, porque era ali, ó, era aquela história, né, de entregar os presentes, né, e ficar no anonimato, né, então existia isso. Aí vejam,
Nicolau, após a sua morte, ele foi homenageado e foi enterrado em um mausoléu artístico, né? Se tornou um local de peregrinação. É comum a gente ver na história do cristianismo, né, figuras que são beatificadas e santificadas, né, pela Igreja Romana ou pela Igreja Grega, se tornando local de peregrinação, certo? Então, a lenda, né, do Nicolau, ela termina sendo rastreada ali até o final do século VI, e por volta do século IX ela começou a ganhar ali uns ares de embelezamento, né? Começaram a melhorar ali a imagem, né, do Nicolau, e os seus restos mortais, né, que estavam lá na Turquia, eles foram transladados, ou seja, foram direcionados para a região da Itália, né? Em Bari, né, na região da Itália, certo? No ano de 1087, né? E nesse sentido, a partir daí, a sua memória começa a ser celebrada no Ocidente. Lembrar que ele era um bispo, né, no Oriente, e ele é levado ali os gestos mortais, né, para Itália, e a partir dali o Ocidente começa a celebrar também a sua memória, né? Aí veja, ele é representado, né, por essa ideia, né, dos presentes, né, mas ele é muito popular também, ó, na Rússia, certo? Aqui, ó, Rússia, na Alemanha, na Suíça, na Holanda e na parte de língua flamenca da Bélgica, né? Então, Nicolau é habitualmente conhecido como um fornecedor de presentes para crianças ali, ó, por volta do dia 6 de dezembro, que é o dia da sua festa. Aqui no Ocidente a gente fala que ele aparece aí no dia 25, né, de dezembro, entregando ali os presentes, mas o dia da sua festa mesmo, o dia dedicado à sua memória, é o dia 6 de dezembro, ok? Aí vejam, como é que se tornou aí essa figura do Nicolau, ela veio a se tornar o Papai Noel, né? Ela foi moldada aí com a ajuda da empresa de refrigerantes, a Coca-Cola, que passou a exibir propagandas utilizando a imagem aí do bom velhinho Nicolau, né? Então, a partir de 1950 e pouco, por aí, a Coca-Cola começou a utilizar cartazes, né, com a figura do São Nicolau ali, já trajando, né, aquela roupa vermelha e branca, né, já com gorrinho, né, entregando ali os presentes. E quando eles começaram a fazer propagandas em vídeo, uma propaganda clássica foi a do São Nicolau, né, entregando vários presentes. Depois ele chega em casa, senta no sofá, bota os pés para cima em uma outra poltrona, né, em um banquinho, e abre uma Coca-Cola para tomar, né, ali o refrigerante. Então aquilo ali começou a popularizar a figura, né, do São Nicolau, inclusive com a ideia de que ele habitaria ali lá para o lado dos polos, né, porque começaram a mostrar ele ali junto, né, com ursos polares, aquela coisa. Então essa imagem ela foi moldada com a ajuda aí da Coca-Cola. Mas veja, mas o Natal comemora a vida do São Nicolau? Não, certo? O Natal, o dia do Natal, é um feriado inicialmente, né, e comemoração pagã, que era comemorado anualmente em 25 de dezembro, né? Nos países eslavos, né? Ali, ó, Eslováquia, Sérvia, né? A Iugoslávia, certo? A Croácia, por exemplo, a Tchecoslováquia, os países de origem eslava, né? E os países ortodoxos, cujos calendários, né, eram baseados no calendário juliano. Então, o Natal era comemorado no dia 7 de janeiro. Vejam, nosso calendário é o calendário gregoriano. Então, no nosso calendário, o Natal ele passa a ser comemorado no dia 25 de dezembro. Mas no calendário, né, juliano, ele era comemorado no dia 7 de janeiro. Então, a data ela é o centro, né, das festas de fim de ano e da temporada de férias, sendo, no caso, no cristianismo, o marco inicial do ciclo do Natal, que dura 12 dias. Então, a gente conta aí, ó, Natal, né, do dia 25, né, você vai mais 12 dias, aí vai até mais ou menos ali o dia 6 de janeiro, né? Então, nesse sentido, a gente tem aí esse ciclo do Natal, né? E originalmente, qual era a intenção dessa data? Era celebrar o nascimento do Deus Sol,
no solstício de inverno, chamado Natalis Invicti Solis, né? Então, nesse sentido, o Deus Sol, certo? Era celebrado ali no solstício, né? O solstício é o período do ano onde os dias eles têm duração diferente, né? Maior ou menor do que as noites, né? Então a gente tem 2 solstícios, de verão e de inverno, e o equinócio, né? Os equinócios, né? Onde a gente tem ali dia e noite tendo a mesma duração ali de aproximadamente 12 horas, né? E se dá pelo movimento de translação da Terra, né? E pela órbita da Terra não ser um círculo, né? Perfeito, ela ser ali um elipse, né? Um formato de um elipse. Então, tem momentos em que a Terra, né, ela está mais próxima do Sol e momentos que ela está mais distante. Então, teria ligado a isso aí. Aí, vejam, essa data foi ressignificada, porque com o objetivo de trabalhar ali a conversão dos pagãos, né, ao cristianismo. Então, a Igreja Romana começou a associar a data, né, de celebração do Deus Sol à data do nascimento de Jesus. Certo? Então passaram a comemorar o nascimento de Jesus nessa data. Por quê? Jesus ele era apresentado, né, para os pagãos como o sol da justiça, certo? A luz que ilumina toda a humanidade. Então, qual foi a associação mais próxima que se fez com o Deus Sol, certo? Então, o Deus Sol agora ele ganha a representação de Cristo e se começa a comemorar nos locais onde a gente tem um calendário gregoriano, certo? Quase toda a extensão do Império Romano, né, na época, o nascimento de Cristo, né, no caso aí no dia 25 de dezembro. Até porque, segundo, né, os estudos apontam, o Cristo talvez não tenha nascido nem nessa data, né? Acredita-se, inclusive, que ele não nasceu nessa data. Talvez ele tenha nascido ali mais para o mês de outubro, né? Novembro, setembro, outubro, novembro. Então, mas aí, ó, os católicos eles usavam muito dessa estratégia, né? Chegavam em um território, tinha ali as divindades consideradas pagãs, então eles associavam a figuras importantes da história do cristianismo para poder cristianizar aqueles povos pagãos, né? Não foi diferente com a data do Natal. Então veja, embora seja tradicionalmente um dia santificado cristão, o Natal é amplamente comemorado por muitos não cristãos, sendo que alguns de seus costumes populares e temas têm origens pré-cristãs ou seculares. Então é costume a gente ver, ó, no feriado moderno do Natal, certo? Incluir aí a troca de presentes e cartões, a ceia do Natal, músicas, né, natalinas usando principalmente sinos e harpas, por exemplo, as festas na igreja, uma refeição especial que é a ceia, né? A ceia ali do Natal, geralmente, né, a gente tem na ceia, né, uma comida típica que se usa muito na ceia, é o peru, né, natalino ali, né, um chester, né, então a gente tem outras comidas, né, como a turma começa aí, recentemente, né, que se criou aí a discussão, a gente coloca ou não coloca uva passa no arroz, né, porque o pessoal do Natal, na ceia do Natal, começa a colocar uva passa em tudo que é comida, né? E aí, Deivinho, uva passa no arroz ou não? Aí, ó, eu gosto. Aí, ó, Deivinho é favorável, Stephanie não, mas eu gosto. Uva passa ali, né? É um momento onde se faz também aqui no Brasil, a gente faz uma comida chamada de salpicão, né? Que mistura ali, ó, maçã, uva passa, requeijão ou maionese, né? Frango desfiado, né? Tá dando até fome, eita. E mistura ali com arroz para comer, né? Com o chester, né? Ou com o peru, né? Queijos, né? É comum a gente ver aí o aumento da venda, né? De queijo do reino. Então a gente tem isso, a ceia, né? Mas a gente tem também aí a exibição de decoração diferente, incluindo árvores de Natal, pisca-pisca, guirlandas e presépios, né? Então, nesse sentido, vale ressaltar, né? Para quem tiver a oportunidade aí de visitar o centro do Recife, nesse momento vai ver que a cidade está bem iluminada, né? Iluminação, por exemplo, na Rua do Bom Jesus, geralmente é um espetáculo à parte. Até porque, para quem não sabe, a Rua do Bom Jesus, ela é considerada uma das ruas mais bonitas do mundo. Isso
isso aqui na cidade do Recife, né? Então, vejam, Recife aí, ó, tem muita coisa boa para a gente visualizar. Mas vejam, nesse sentido, uma coisa que a gente tem que apontar, né? Que infelizmente, né, o significado do Natal, né, ele vai sendo trocado pela questão do consumismo, né? Então, porque o sentido do Natal seria comemorar ali o nascimento de Jesus Cristo, né? Mas isso fica muitas vezes em segundo plano nas celebrações, dando lugar a um consumismo assim muito louco ali, desenfreado, que tira, né, ali a visão do que representa esse espírito natalino, né? O que é que deveria ser comemorado, né? Então, no período natalino, o comércio costuma, inclusive, ficar aberto até mais tarde, né? E isso é uma coisa complicada, porque, por exemplo, ele fica aberto até mais tarde, geralmente a gente comemora a ceia, né? Na transição ali do dia 24 para o 25, ali por volta das meia-noite, né? Geralmente é isso. Mas aí imagine para um funcionário, né, que trabalhou, chegou mais cedo no comércio, trabalhou até mais tarde, quem trabalha no comércio não sai imediatamente quando larga, tem que organizar ali a loja, tudo, que pegue ônibus, que chegue em casa, o camarada já chegou bem próximo, né, da ceia, e às vezes ele chega até atrasado. E nisso, né, no outro dia, a depender da situação, ele vai trabalhar. Tudo isso por quê? Para aumentar o consumo, né? Então, tem algumas dicas, né, que a gente vai dar aqui para a gente lidar com esses excessos, né, do final do ano, porque a gente, sem querer, a gente se entrega a esses excessos, né, e deixa de comemorar, certo, aquilo que é mais importante. Então, a gente inicialmente deveria usar o espaço de construção de memória afetiva que o Natal proporciona. A união ali com seus parentes, a confraternização com os amigos, certo? Parar ali para todo mundo, né, se confraternizar, abraçar, beijar, certo? Passar um tempo com aquelas pessoas que você ama, que às vezes você não consegue fazer isso, né? Durante a correria do ano todo. Mas o Natal é uma época também, não a única, também para que você faça isso, né? Então, aí, ó, deve guiar aí a sua conduta a prática, ó, do mais presença e menos presente. Mas muitas pessoas se ligam muito mais na questão do presente do que na presença. O maior presente que você pode desfrutar ali não é um presente, né, comercial, mas é a presença das pessoas que você ama, né, junto de você, certo? Então, tentar colocar a solidariedade em alta, né, lembrar que enquanto você está ali ceando, né, procurar fazer uma ceia simples, porque enquanto você, nada de ostentação, porque enquanto você está ceando ali, você já parou para pensar que existem muitas pessoas que acordam e vão dormir sem ter o que comer, certo? Então, as trocas são bem-vindas, né? Lembrar aí, ó, que o menos é mais, né? Que a simplicidade é a alma aí, o espírito natalino. Lembrando que, por exemplo, né, a história de Jesus mostra que ele nasceu, né, num local bem humilde, numa manjedoura, despido ali, ó, até de um local onde ele pudesse ficar. Então ele nasceu uma manjedoura, num local dentro de um estábulo onde ficavam bois, cavalos, né? Então ele nasceu na simplicidade e a gente quer ostentar, né? Então evitar isso daí. Por quê? Porque o verdadeiro espírito natalino é o espírito da confraternização, é o espírito do amor, certo? É o espírito da caridade, da solidariedade. Então, desde já, gente, eu quero desejar para vocês um Natal extremamente tranquilo, que o verdadeiro espírito natalino ele possa habitar dentro do coração de vocês. E lembrar, para quem é cristão, né, comemorar aí o nascimento de Cristo, mas para quem não é, lembrar esses ideais que a data traz. Solidariedade, partilha, amor, certo? Confraternizar com quem você ama. Então, desde já, eu me despeço de vocês desse ano, agradecendo aqui, ó, a Kelly, aqui, ó, ela aqui, ó, apontei para o lado. Agradecendo aí a Devinho, a Stephanie, a
toda a equipe da TV Nova, toda a equipe de intérprete de Libras. Um Feliz Natal, um abraço bem forte e ano que vem estamos de novo aí. Gente, foi um prazer acompanhá-los esse ano. Tchau, tchau e até o próximo ano. Feliz Natal para todos e todas.